Irmãos e irmãs, estamos iniciando o tempo do Advento e eu gostaria hoje de fazer uma introdução a esse tempo litúrgico. Nós temos 4 domingos no tempo do Advento, são os 4 domingos que antecedem ao Natal. O primeiro domingo é um domingo mais escatológico, fala sobre o fim do mundo. Os 2 domingos seguintes focam na figura de São João Batista. E o último domingo já foca mais no mistério da encarnação, focando na figura central de Nossa Senhora, São José, etc. Durante a semana, nós seguimos mais ou menos essa estrutura. Ou seja, desde a segunda-feira da primeira semana do Advento até a quinta-feira da segunda semana, nós lemos trechos do profeta Isaías. E os evangelhos são escolhidos para estarem de acordo com esses textos de Isaías. A partir da quinta-feira da segunda semana, focamos em São João Batista. E aí é o Evangelho quem determina a primeira leitura. Será do profeta Isaías ou de outros profetas, mas sempre em referência ao Evangelho e à figura de São João Batista. Por fim, a partir do dia 17, quando começa a novena de Natal, então lemos a história da encarnação do Senhor até a noite de Páscoa, a noite de Natal. Portanto, nessa primeira fase da liturgia semanal, nós iremos ler porções do profeta Isaías. Por que a igreja nos faz ler o profeta Isaías? Porque o profeta Isaías escreveu um livro, a profecia de Isaías tem 66 capítulos, e nessa profecia de Isaías há muitas referências alegóricas ao Messias, ao Senhor que vem. Isso é muito importante. Por quê? A leitura do Velho Testamento para a igreja sempre é uma leitura alegórica. A palavra alegoria vem do grego. Ale outros, gor é praça, ou seja, nós estamos, além do sentido histórico do texto, buscando outros sentidos aos quais o texto fala. E aqui, especialmente de Cristo. Então, nós buscamos Cristo no Velho Testamento. Essa leitura alegórica é o que faz, por exemplo, São Jerônimo, no prólogo do seu comentário ao profeta Isaías, dizer o seguinte. Ele diz: exporei Isaías de forma que o mostre não apenas como profeta, mas também como evangelista e apóstolo, pois de si e dos outros evangelistas, ele mesmo assevera que formosos pés daqueles que anunciam a boa nova e que levam a paz. E Deus lhe diz a ele mesmo como se fosse um apóstolo: a quem enviarei? E a quem irá este povo? A palavra apóstolo significa enviado, né? E ele responde: eis-me aqui, envia-me. E porque a Escritura presente contém todos os sacramentos do Senhor, e se prediz tanto o Emanuel nascido da Virgem, quanto o executor de ilustres obras e sinais, morto, sepultado, que ressuscita das regiões inferiores e salvador de todas as gentes, ninguém suponha que desejo explicar em breves palavras o conteúdo deste livro. Por que falar eu de física, ética e lógica,
qualquer coisa de que tratam as Escrituras Santas, qualquer coisa que a língua humana possa proferir e a mente dos mortais perceber, estão contidas neste livro, cujos mistérios testificam quem o escreveu. É por isso que, poderia continuar a leitura, mas não farei isso, é por isso que se atribui a São Jerônimo a frase de que, para ele, a profecia de Isaías é como que o quinto evangelho. Ou seja, é aquela profecia na qual os próprios evangelistas se inspiraram para escrever os textos dos evangelhos e que, portanto, ela mesma carrega em prefiguração justamente as figuras que se tornarão explícitas nos dias da encarnação do Senhor. Ora, a profecia de Isaías é dividida em 3 partes, segundo os estudiosos. Nós temos a primeira parte, que é o chamado Proto-Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que são as ameaças ao povo de Israel acerca da sua infidelidade, da injustiça e da idolatria em que eles caíam, e que redundaria primeiro no cativeiro da Assíria e depois no exílio da Babilônia. Depois nós temos a segunda parte de Isaías, chamado Deutero-Isaías, que se refere já à parte do exílio, mas são profecias cheias de esperança para o retorno do povo de Israel para a sua terra. No final dessa segunda parte está o Cântico do Servo Sofredor, que depois será bastante utilizado pelos escritores do Novo Testamento. E, por fim, do capítulo 56 ao capítulo 66, já fala do retorno. É o chamado Trito Isaías, ou seja, o terceiro Isaías, quando se fala do retorno do povo à sua terra, as bênçãos que daí virão, etc., etc. Ora, o trecho que nós lemos hoje está na primeira parte da profecia de Isaías. No capítulo 2, ele profetiza que nos últimos tempos o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. Ou seja, é como se ele anunciasse uma mudança topográfica. O monte vai se erguer e vai subir mais do que todos os outros montes. A ele acorreram todas as nações. Irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ou seja, o profeta Isaías está falando sobre a conversão de todas as nações ao Deus de Israel. A submissão, a sujeição que ele preconiza é, na verdade, o sonho dos profetas em Israel. Que todos voltem o seu coração para a aliança que Deus fez com o seu povo, a começar o próprio povo de Israel. Então ele diz: de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele, o Senhor mesmo, há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Eles transformarão sua espada em arado, ou seja, vai parar de guerrear. As suas lanças vão se tornar foices, vão todos colher. Não pegarão em armas uns contra os outros, não mais travarão combate. Ou seja, é a visão de um povo que se torna uma única família e que todos trabalham juntos sob o mesmo Deus, sob os cuidados do mesmo Deus, fiéis à mesma aliança. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Esta cena é colocada em relação com o evangelho de hoje.
ou talvez até o contrário, o evangelho é colocado em relação com essa cena de Isaías. É a cena do oficial romano. O oficial romano está com um empregado doente. Jesus se oferece para ir até lá. Ele diz: não, eu não sou digno. O Senhor pode dar ordens daqui e tudo vai acontecer. Em outras palavras, Jesus é o Monte Sião. É para ele que todos os povos acorrem para obter juízo e salvação. Ele é o ponto de encontro, ele é o ponto de intersecção. Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Ou seja, mais uma vez, o povo da casa de Israel, como nos dias do profeta Isaías, não reconhecia o seu Senhor, não reconhecia o Cristo, não reconhecia os mandamentos de Deus, e agora continua cego, surdo, não enxerga o Senhor que desceu até eles. Mas as nações reconhecem. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Todos nós que não somos judeus, fomos admitidos à herança de Abraão, Isaque e Jacó, por causa da fé em Jesus Cristo. Ele, que é a palavra de Deus, que é o novo templo de Deus, que é o lugar do encontro de Deus com o homem, é para ele que nós devemos correr. Esse é um bom convite para esse início de advento. Voltar o coração para Cristo. Direcionar os nossos afetos, a nossa vontade, os nossos pensamentos. Fazer com que a nossa vida toda conflua para Ele. Assim como essas profecias confluem para Cristo, que a nossa vida conflua para Ele. Porque não basta nós, como igreja, clamarmos pela vinda do Senhor. Aliás, é por isso que no Advento, embora não seja um tempo de penitência, nós usamos o roxo. Porque sempre que a igreja apresenta petições, as missas peticionais, são sempre com paramentos roxos, pedindo a Deus, pedindo a Deus. O que nós estamos pedindo a Deus é: vinde, Senhor Jesus, vinde. Mas pela fé, nós já podemos acorrer ao seu encontro. Na oração que nós rezamos no início da Santa Missa, nós pedimos que quando Cristo bater a porta, Ele nos encontre vigilantes na oração e exultantes nos seus louvores. Ou seja, nós pedimos que Ele nos encontre acorrendo pelo desejo ao seu encontro. O Deus advindo a nós, o Deus que vem para nos salvar. Peçamos ao Senhor que nós nunca percamos isso de vista. Nunca. Nós dizemos com o salmista: que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é o convite que a igreja nos faz no início desse tempo do Advento. Vamos ao encontro do Senhor. Vamos subir a Jerusalém. Vamos subir ao encontro do Cristo que vem. Vamos receber dele tudo aquilo que ele tem para nós. Porque pela fé nós podemos fazer isso, e é isso que nós devemos fazer.